você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou fazer uma breve introdução aqui. Eu me chamo Marcelo, eu criei esse canal aqui com o intuito de divulgar minhas viagens, meus vlogs de viagem e explorar um pouco mais meu hobby de aprender idiomas. Em novembro desse ano, de 2025, eu vou fazer uma viagem para a Itália. Eu decidi que eu quero aprender italiano para conseguir me comunicar e ter uma experiência um pouco melhor na Itália. Explicando um pouco a minha história com idiomas, lá em 2017, no meu ensino médio, teve uma greve do Instituto Federal que eu estudava e eu decidi que eu ia aproveitar esse tempo para poder aprender um pouco de inglês. Eu comecei com Duolingo. A partir daí eu fiquei muito focado em aprender inglês, fiquei muito bom naquilo e durante a pandemia, no ano de 2020, 3 anos depois de 3 anos estudando inglês sozinho e eu consegui chegar no nível muito bom, eu decidi que eu ia aprender outro idioma, aproveitar esse momento que a gente estaria trancado ali, sem poder fazer muitas coisas, trabalhar, estudar. Eu decidi aprender francês. E eu segui os mesmos passos que eu fiz com o inglês e consegui em 10 meses chegar num nível também muito bom, tendo conversação ali, praticando bastante, estudando todo dia. E agora eu decidi que eu queria aprender italiano. Na verdade, sendo bem sincero, eu já tentei estudar italiano 4, 5 vezes, só que eu não tive a motivação necessária, né? Confesso a vocês que com o passar do tempo, com o passar desses anos, a minha motivação não tem sido a mesma. Antigamente eu tinha mais foco, assim, obsessão por estudar idioma, quando eu estava estudando inglês, quando eu estava estudando francês, eu estava com foco bem maior, né? Apesar de na pandemia também estar trancado, então ter mais energia para focar naquilo. Agora tem sido bem difícil, já tentei 4 vezes engatar nos estudos, mas eu meio que cedi e vi que eu não vou conseguir fazer da mesma forma que eu fazia antes. Eu vou ter que fazer pouco todos os dias para eu ter um resultado a longo prazo e não tão imediato como foi com o inglês. 6, 7, 8 meses eu já estava tendo uma conversação muito boa, com o francês também foi a mesma coisa. Pouco tempo já estava conseguindo conversar. Então foi aí que eu percebi que, cara, ao invés de eu ficar tentando engatar no mesmo ritmo que eu estava antes, eu vou fazer um outro plano aqui de estudo, eu vou seguir ele a longo prazo, estudar pouco. Então foi aí que eu comecei a escutar 10 minutos de podcast por dia, às vezes dia sim, dia não, mas tentando manter a constância. Fazendo um Duolingo, eu fiz nos 2 primeiros meses, assim, eu tava fazendo Duolingo todo dia, alimentando com frases novas o meu Anki. Atualmente, depois de 4, 5 meses estudando direto, estou com 321 frases. Tentando praticar um pouco de leitura, apesar de eu não estar no nível tão avançado. Estou tentando ler coisas básicas, ler coisas um pouco mais intermediárias para forçar o entendimento. E assistindo bastante vídeo também no YouTube, não só de aulas, mas também de conteúdo nativo de italiano. Assim, nos meus momentos que eu tenho assim, tô tomando café, vou botar alguma coisa ali para assistir rapidinho, nem que seja 8 minutos, 10 minutos. Tô a caminho do trabalho, vou botar um podcast aqui de 10 minutinhos para poder escutar. Aí amanhã eu vou escutar o mesmo podcast para ver se eu consigo entender uma coisa a mais. E eu estou estudando bem despretensiosamente, sem objetivo nenhum de ter resultado 2, 3, 4, 5 meses, mas esse mês eu percebi que eu estou tendo um entendimento muito bom na hora de ler. Eu tenho usado bastante o Kindle na hora de dormir para ler um pouco de italiano, nem que seja 5 minutinhos ali, caçar algumas palavras, pesquisar rapidinho. Querendo ou não, esse pequeno ato de ler ali às vezes 2, 3 minutos e ali eu aprender 2, 3 palavras novas que pelo menos vai ficar na minha cabeça, aquilo ali vai fazer diferença a longo prazo. Se eu fizer isso 2, 3 vezes na semana tentando ler, no fim da semana eu aprendi bastante coisa. Então eu tenho visto que mesmo eu não estando focado da mesma forma que eu estava antes, com o inglês e com o francês, com todo esse foco, com toda essa energia para estudar, a longo prazo, fazendo pequenas coisas, eu estou conseguindo ver um avanço, apesar de ter sido demorado, né, 5 meses, ter um avanço na compreensão, ter um avanço no listening, quando eu estava fazendo podcast, estava escutando o podcast. Esse mês também, além da leitura, eu percebi que eu consigo ter mais clareza quando eu estou escutando um podcast, ter mais uma separação das palavras.
entender mais frases, entender mais o contexto do podcast que está sendo abordado ali. Então eu vi que realmente, apesar de pouco que eu estava fazendo, no longo prazo está fazendo a diferença nos meus estudos. E além de me motivar, eu consigo estudar de maneira mais passiva. Se eu já estou estudando um pouco, então eu vou conseguir botar um podcast, como eu já estou entendendo, pescar mais coisas no contexto, entender verbos, pegar o significado ali pelo contexto, sem ter que parar o celular, parar o podcast e pesquisar mais pela situação, porque eu estou tendo uma compreensão maior. Então eu vejo que, às vezes, você fazendo pouco, você vai ter resultado também. O que manda realmente é a constância. Então eu queria trazer um pouco nesse vídeo hoje para vocês, um vídeo bem aleatório, né? Eu sei que eu não tenho postado vídeo com tanta frequência, mas é meio que um update aí do meu avanço no italiano. Atualmente eu não tenho conversado, eu tenho tentado falar sozinho, mas eu não tenho ninguém no momento para conversar, mas eu estou tendo esse input, essa compreensão, minha compreensão está aumentando, então eu acho que vai ser bem rápido. A partir desse momento que eu estou começando a entender mais, eu consegui estruturar melhores frases, estruturar melhor uma conversa, numa situação ali de trocar ideia com alguém. Então eu acho que eu estou próximo desse momento de conseguir me expressar melhor em italiano. Então o que eu queria trazer aqui nesse vídeo para vocês é, apesar de pouco, às vezes você vai deixar de iniciar, eu quero aprender inglês, eu quero aprender italiano, mas eu não consigo estudar muito, então vou deixar para quando eu tiver tempo. Às vezes o pouco tempo que você arranjar para poder estudar, para fazer um Duolingo ali em 10 minutos, para escutar um podcast às vezes que você nem está entendendo naquele momento, isso aí a longo prazo vai te ajudar. A gente pode estar conscientemente não entendendo, mas seu subconsciente lá, o seu cérebro, ele está trabalhando ali, observando padrões, e aquilo vai fazer diferença a longo prazo. Então é basicamente a ideia que eu queria trazer nesse vídeo, que esses pequenos atos, essas pequenas coisas que a gente faz, seja escutando podcast, seja assistindo um vídeo num dia de 10 minutos, que às vezes na nossa cabeça é pouco, não vai fazer diferença, cara, isso faz diferença. Então não deixa para começar depois, começa agora com o tempo que você tem, que você pode, e futuramente, quando você tiver mais tempo, tiver mais energia para se dedicar, se dedica mais também, mas o pouco importa, o pouco no longo prazo faz diferença. Se você gostou desse vídeo, não me segue. Gostar de vídeos de viagem também, assuntos relacionados ao idioma, já clica aqui no botão de seguir. Até o próximo vídeo. Valeu!